Isso é muito profundo e muito interessante, porque a Bíblia apresenta Jesus de duas formas. Como Messias sofredor, Messias é a palavra hebraica que faz referência ao próprio Cristo. Então, tanto Cristo quanto Messias significa a mesma coisa, significa um ungido. Então, o Cristo, o Messias, ele precisa vir, só que ele vem primeiro como Messias sofredor e depois como Messias rei. A Bíblia apresenta isso de duas formas. Por isso que muitos dos judeus não creram em Jesus quando ele veio. Porque eles estavam sobre o Império Romano, pagando imposto para os romanos, e eles queriam um rei que libertasse-os do jugo e dos impostos romanos. E aí vem Jesus sofredor, que liderasse... morre. Um Jesus que morre. Eles queriam um Jesus guerreiro, que libertasse o povo ali fisicamente, mas a libertação e a vitória que Jesus estava trazendo era muito mais profunda. Não era efêmera, não era passageira, era atemporal, era uma vitória espiritual e eterna, porque a partir do que ele fez ali, a gente não teria vitória sobre o Império Romano, a gente teria vitória sobre a morte, sobre o inferno, sobre o mundo, sobre o pecado, e teria vida eterna com ele. Só que foi difícil, os próprios discípulos de Jesus demoraram para entender isso. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos continuavam não entendendo o que estava acontecendo. Maria Madalena correu para avisar, poxa, Jesus ressuscitou. Eles falaram, ih, você tá maluquinha, não tomou remedinho, coitada, como é que ressuscitou? Mesmo Jesus tendo avisado diversas oportunidades, que ele ia morrer e que no terceiro dia ele ia ressuscitar, porque até os discípulos de Jesus estavam esperando o Messias terreno. Só depois que ele ressuscitou, como ele começou a aparecer para eles com o corpo glorificado, toca minhas mãos aqui, toca onde o cravo me atravessou, toca a minha lateral, que o pessoal viu que era ele, que eles entenderam que era o reino de Deus, que não era um reino físico, mas era um reino espiritual e eterno. Então o primeiro Messias, que é o Messias sofredor, ele veio para resolver a história do pecado. Os homens são pecadores e o pecado separa o homem de Deus. Então ele teve que morrer no nosso lugar para poder garantir a nossa salvação. Então, como é que é isso? Deus criou o mundo, ele tem o direito de governar, e se ele criou o mundo, além de governar, ele tem o direito de julgar. Você tem lá nos primeiros versículos da Bíblia um termo Elohim para designar Deus. Esse Elohim, ele significa também governante e juiz. Ou seja, é o Deus que governa, mas é o Deus que julga. Então ele estabeleceu as regras e falou para os homens, joga o jogo, mas todos vocês vão ser julgados por essas regras, por essas leis. No final vocês vão ser julgados. Então, se Deus não julga o transgressor da lei, ele não é justo. E justiça é um dos atributos de Deus. Se ele é justo, ele necessariamente precisa julgar o transgressor da lei. E quem são os transgressores da lei? Somos nós, somos os pecadores. Então, pelas nossas atitudes, a cruz era para nós. O nosso castigo era a morte, o nosso castigo era a cruz. Só que aí vem Jesus para resolver o problema da culpa. Então pensa em Deus como um juiz, Satanás como um acusador, que é exatamente o que a palavra significa, mostrando a capivara do Rogério Vilela. Olha o Vilela aqui, o que ele já aprontou na vida, olha os pecados dele. Se você me condenou eternamente, você tem que condenar ele também, porque ele também pecou. E Deus tem que condenar, porque ele é justo. Então ele vem como um advogado de acusação. Só que um dos nomes de Jesus no Novo Testamento é advogado. Filhinhos, não pequeis, se pecares, tendes advogado diante do Pai. Ou seja, ele é o nosso advogado. Só que por que Jesus aceitou a nossa causa? Se é uma causa perdida. Eu sou pecador mesmo, você é pecador. Que advogado quer conseguir mudar o coração e a decisão do juiz com argumentos? Não tem o que argumentar, você é pecador, eu também. Então por que Jesus pega todas as causas e não perde uma? Porque ele não tenta mudar a decisão do juiz com argumentos. Ele concorda com o acusador. Ele diz, você tem toda a razão, eles são pecadores. Só que, apesar de concordar, ele resolveu o problema da seguinte forma. Ele tirou a sua roupa de advogado, foi lá na cadeira do réu, tirou o Rogério Vilela de lá, sentou ele na cadeira do réu e falou, ele é culpado, mas eu vou pagar no lugar dele, joga a culpa em mim. Foi isso exatamente que aconteceu na cruz do Calvário. Então aquele que crê nisso está justificado. Por quê? Porque Deus só recebe a justiça de Jesus, só ele não pecou. Ele não pecou. Os homens tentaram pegá-lo em qualquer falhinha, errozinho, ele não teve. Eu tenho, você tem. Se alguém resolver levantar a tua vida, vai pegar um monte de erro seu, um monte de erro meu, mas de Jesus ninguém conseguiu pegar. Então por ele não ter pecado, Deus aceitou a justiça dele. Então se eu vou na minha própria justiça, Deus me recebe.
Ele não vai receber, porque ele chama a nossa justiça de trapo de imundícia. Trapo de imundícia era um mods na época do Antigo Testamento, era o pano que as mulheres usavam naqueles dias. Fala, isso é a sua justiça para ele. Então, para a gente ser aceito, você tem que falar em nome de Jesus. Por aquilo que Jesus fez na cruz, por ele ter pago a minha dívida, me recebe. E é assim que Deus nos recebe e nos toma como filhos. Que é o que a Bíblia diz, vocês vão receber o direito de serem chamados filhos de Deus.